A visão do homem quando essa mulher tem uma filha mulher, a visão do homem quando essa mulher tem um filho homem. Acho que qualquer mulher vai se identificar com as alegrias da maternidade da Buchi Emecheta. O tema é a maternidade, mas a maternidade incluindo a não maternidade, as não mães. A temática é essa cultura. A cultura que a gente vai conhecer aqui é a cultura nigeriana, por meio da Nu-Ego. O primeiro tema da maternidade vem da mãe da Nu-Ego. A família da Nu-Ego, ela é do interior da Nigéria, e eles vivem em uma aldeia. Nessa aldeia, pelos costumes, um homem pode ter várias mulheres. E a mãe da Nu-Ego, ela precisa ficar com o pai. Pela cultura, o pai dela, ela não pode se casar e ela também não quer se casar. E ela vai se apaixonar pelo pai da Nu-Ego, que é o Agbade, que é ele tem uma posição, não é meio que um rei, mas ele tem uma posição como se fosse real, assim, dessa aldeia. Ele é muito importante. E eles se gostam muito, inclusive o Agbade, ele quer casar com a mãe da Nu-Ego, só que ela não quer, não se casa, e as outras mulheres dele acabam ficando com muita inveja da mãe dela. O primeiro tema da maternidade aí é esse tema de que ela não precisa ter filhos, mas assim, ter um filho para essa cultura, que é algo muito importante, é algo que vai assegurar a descendência daquela família, especialmente filho homem. E aí a Nu-Ego vai chegar o momento dela casar, ela vai ter toda essa preocupação também de que ela tem que ser fértil, ela tem que trazer um filho homem para essa família, e isso vai ter desdobramentos que vai levar ela para a cidade. Então, a cidade de Lagos, que é a capital da Nigéria, e aí a gente vai ter um contraponto também cultural, da cultura da aldeia e da cultura da cidade. A Nu-Ego, ela pensa que na cultura da cidade as coisas estão mais modernas. A gente tem mais visível a colonização inglesa aí, só que a gente vai perceber que as coisas não são muito como a Nu-Ego está pensando. Existem outros problemas e às vezes, né, a questão feminina, ainda existe uma pressão feminina de certa forma, ainda que se aceite algumas coisas, outras ainda são muito aprisionantes para as mulheres dali. Aí a gente vai ver a trajetória da Nu-Ego, ela desejando filhos porque ela precisa, e também é o sonho da vida dela, ela sonha muito. A gente vai ter casos com outros personagens também que ao redor dela, e ligando também a relações amorosas ou amizades, e a visão de outras mães também. Então a visão de homens com relação a mulheres, mães e não mães, a visão do homem quando essa mulher tem uma filha mulher, a visão do homem quando essa mulher tem um filho homem, a visão do homem quando ele tem mais de uma esposa. Então, como é que fica a convivência entre essas duas mulheres que são mães também? A gente vai ver laços que podem unir essas mulheres e situações que podem separar essas mulheres de alguma forma. Algumas podem ter o instinto de trabalhar, de ajudar na renda da casa. A gente vai ver também condições de extrema pobreza, mas no final das contas tem uma relação assim muito com o Brasil e a nossa cultura, o que a nossa cultura fez com os negros, porque a colonização massacra a vida dessas pessoas de um jeito que tem a parte cultural, que é bem complicada para as mulheres, mas tem também a estrutura social de vida delas, que não ajuda para que elas se emancipem, assim, para que elas tenham, de certa forma, a independência e a autonomia que elas precisam. Os personagens são complexos, não são unilaterais, não existe bonzinho e malzinho. Tem horas que a gente entende a repressão masculina, não sei se eu posso falar isso, mas assim, a questão cultural
deles com as mulheres. Tem horas que a gente não aceita, a gente tem que ler esse livro pensando na época que ele é contado na época das duas guerras ali, eu não me lembro se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, então a gente tem que pensar na época que é contado e no continente que está, né, no país que estava na colonização inglesa, para poder desfrutar melhor da leitura. Então, assim, isso faz das Alegrias da Maternidade um livraço. Eu acho um super livro, um dos meus preferidos que eu já li na minha vida, por conta dessa trajetória de vida e desse assunto que a Bucha Mecheta escolheu contar de um ponto de vista que é importante, principalmente pra gente de classe média alta, conhecer nossa branquitude, né? Precisa conhecer esse lado de um povo que, assim, o tema do racismo não está aqui, mas implicitamente tá, porque tem a questão da colonização inglesa, tá? Então, a gente vai ver a questão social aqui em Lagos também. E essa diferença que existe das origens, das tradições, que Chimamanda gosta de tratar disso nas histórias dela, as diferenças entre as tradições e quando a colonização chega, a religião, o que isso faz com o comportamento humano, essa religião aí ocidental. Vale a pena. Se você gosta de Chimamanda, poxa, isso aqui você vai adorar também, tá? Então, super livro e super recomendado. Me conta aí se você leu As Alegrias da Maternidade, o que você achou